Então vamos ficar de óculos. Não nasci de óculos, eu não era assim, mas é uma maneira de olhar melhor, né? Gostaria de lembrar as pessoas sobre esse trabalho de informação. Depois da live, eu costumo passar esse trabalho para o YouTube. Então, se você gostar, me segue no YouTube. E aí você também pode compartilhar com as pessoas. Acho que essa é uma ideia bem bacana. Vamos falar aqui hoje sobre ansiedade, o controle da ansiedade pela respiração. Uma coisa muito importante e muito espantosa é saber que o Brasil é o primeiro no mundo em nível de ansiedade. Os brasileiros ganham inclusive dos Estados Unidos. Isso é um nível assustador, né? Então, é urgentíssimo que se faça alguma coisa. Ansiedade, ela apresenta sintomas bastante fortes. E eu fico pensando assim nas pessoas que têm consciência da ansiedade, porque muitas também não têm consciência. Quando se percebe já está com um sintoma. E isto vem sendo assim bastante sério, né? O que desenvolve ansiedade ok, pode ter todo um fator aí cultural, do meio que se vive, mas basicamente a ansiedade ela começa quando a mente está trabalhando muito. Então uma mente que não para. Então, por exemplo, se a pessoa tem um problema a ser resolvido e ela não consegue parar de pensar naquilo. Então, um dos sintomas de ansiedade é a insônia. Então, você deita na tua cama, tá pensando naquele problema, passa a noite ali maquinando e perde-se o sono e acorda mal. Sim, a insônia é um sintoma da ansiedade. Normalmente a ansiedade ela vem com outros sintomas como taquicardia, sudorese excessiva, suor nas mãos. Então esse é um jeito muito conhecido, é a mais popular. Porém, não tendo um controle, a ansiedade ela pode gradativamente ir aumentando para outros sintomas mais graves. Um pouquinho da ansiedade a gente julga até importante, porque é aquela ansiedade que coloca a pessoa na dinâmica, que coloca a pessoa para funcionar, né? Diria até um certo índice de excitação para poder realizar as suas funções. Então, nem vou chamar de ansiedade. Ela se torna ansiedade quando começa a criar problemas, a criar dificuldades. E gradativamente vão criando os sintomas. Então, pensar muito sobre um determinado problema, ou seja, usar demais a mente, isso também vai colocar a pessoa dentro de um processo ansiógeno. Quando se perde muito tempo pensando, mental. As pessoas estão chegando agora, a Mari está chegando para me acompanhar nessa live. Eu estou falando sobre ansiedade. A intenção aqui é levar um pouco desse conhecimento, mas também de explorar o campo da respiração como um método para cortar o processo da ansiedade. Respiração para cortar, para mexer com a ansiedade, Rita? Sim. Veja bem, aquela sensação de ataque de pânico, quando a ansiedade é muito grande, frente a um risco, frente a um perigo, que costuma dar taquicardia, a sudorese, a respiração parece que vai falhar. Isso tem todo um processo químico dentro do organismo, onde respira-se muito rápido e hiperventila.
Então, a hiperventilação, ela vai desenvolver o formigamento, aquela sensação de dormência, e isso tende a aumentar o processo de ansiedade. Então, algumas pessoas entram mesmo num pânico, porque junto com esses sintomas, elas têm ali a sensação de morte, em que algo vai acontecer, vou ter um ataque cardíaco, vou morrer por conta de sintomas. O que está acontecendo, ali é que está tendo uma hiperventilação e também a troca química de combustível quando se tem uma baixa ali de gás carbônico e oxigênio. Então a tendência do cérebro é reagir com esses sintomas. Vamos lembrar do que eu tenho dito muito em outras lives, que o corpo não é um inimigo, ele é um aliado que dá um sintoma como um pedido de ajuda. Ele está ali pedindo um auxílio. Então, com esses sintomas, ele está, na verdade, pedindo para se estabilizar. Então, a respiração entra como um método para poder acalmar a pessoa exatamente no momento em que ela está entrando no processo de ansiedade. Então veja, coração batendo rápido, a sensação de formigamento, essa sensação ruim que vem junto com a ansiedade. Acontece que a ansiedade ela está acompanhada com o medo, porque se a pessoa não tiver o medo, se ela estiver em paz, ela não vai desenvolver sintoma. E que às vezes o medo é tão grande que vai desenvolver o sintoma da ansiedade, né? Da agitação, do tem que ser rápido. E como eu estava dizendo, a química também acelera pensamento, acelera coração, e a pessoa já tem o medo. Então, naturalmente, ela vai ter um medo de infartar, por exemplo, o medo de morrer, que é muito comum nas crises de ansiedade. Então, vamos estabilizar um pouco com a respiração. Normalmente eu digo para as pessoas, pergunto, como é que é a tua respiração? Esse é um fato bem importante. É uma respiração profunda? É uma respiração superficial? Como é a tua respiração? Quem está aqui comigo, Andréia, Grazi, Maristela, Sidney, observe um pouco em vocês como funciona a respiração. Se é uma respiração sem você fazer força, se é uma respiração profunda, uma respiração mais estável. Já parou para pensar nisso? Normalmente no consultório eu digo para a pessoa, você está respirando? Todo mundo me olha com cara de louca, né? Óbvio que eu estou respirando. Se eu não estivesse respirando, não estava aqui falando com você. Essa é a questão, gente. Nós esquecemos de respirar. A nossa respiração normal é no máximo para a nossa sobrevivência. Olha, e aí tem pouquíssimo oxigênio sendo inalado. Então, se eu, bem-vinda, Kátia, estou falando aqui de respiração, falando de ansiedade, e a minha pergunta é, como é a respiração? Como é que você respira? É uma respiração superficial, uma respiração profunda? Por quê? Com a vida, com a agitação, com a correria que a gente tem, nós esquecemos de respirar. E eu tenho falado muito sobre consciência corporal, sobre desenvolver essa percepção do que meu corpo está falando, se ele tem algum sintoma, o que ele está pedindo. O sintoma, ele sempre faz um pedido de mudança de algum padrão, e que se eu não mudo, ele cria mais sintomas. A ansiedade é um grande radar. E a ansiedade, ela no mínimo denuncia que está tendo uma baixa oxigenação. Então, eu digo assim, as pessoas costumam ficar muito na cabeça, no pensar, aqui estão as respostas, e pouco nesse lugar que é o nosso corpo. Então, eu te convido agora a perceber, coloca um pouco a tua percepção na sua respiração. Você respira aqui, você sente que o ar vai até aqui embaixo. Até onde vai a tua respiração?
Percebe, sem fazer esforço algum. Apenas se dê conta por onde caminha a tua respiração. Então, aquelas pessoas que olham para mim e dizem, Rita, você é louca, porque é óbvio que eu respiro. Então, digo assim, tá respirando bem? Tô respirando bem. E aí a gente faz um exercício de respiração e a pessoa se surpreende. Diz, uau, mudou, parece que está mais pleno. Então, como que é esse exercício? Encher os teus pulmões, segurar um pouco e exalar todo o ar. Então eu vou fazer um pouquinho aqui e gostaria que você fizesse aí. Assim, enche, segura, esvazia totalmente. Você percebeu que eu puxei e segurei um tempão e esvaziei muito. Você consegue fazer o mesmo? Experimenta. Algumas pessoas observam que é muito rápido. Tem uma respiração que puxa, segura, solta. E nesse tempo não dá para acontecer a verdadeira respiração. Ela precisa ser profunda. Tem uma coisa que a gente observa, é quando um bebezinho está dormindo, as pessoas vão visitar o bebê chegado, novo, e dizem, primeira fala que as pessoas colocam é, nossa, como respira gostoso. É isso aí. Porque o bebê respira plenamente. Ele tem uma respiração profunda, que vai até o abdômen, que preenche e solta. É essa respiração que a gente precisa lembrar, porque a gente tem esse código da plenitude, de uma respiração mais profunda. Então, eu proponho esse exercício de você fazer essa respiração umas 3 vezes e observar como é que teu corpo responde. Alguém aqui fez. Se vocês quiserem compartilhar, me fazer perguntas, eu acho que a gente pode até avançar um pouco nesse tema. Por quê? Às vezes eu estou conversando com as pessoas e eu respiro profundamente e alguém diz assim, nossa, eu te cansei, acho que minha conversa está te cansando, né? Eu digo, não, eu estou respirando. Eu busco esse processo. Você conseguiu, Catinha? Conta pra mim aqui. Como é que você sentiu a tua respiração? Você primeiro observou se ela... Sidney também fez. Então eu gostaria que vocês me falassem. Foi uma respiração profunda? Você conseguiu perceber a tua primeira respiração antes e depois de usando esse recurso? E se teve diferença? É isso que é bacana, assim, da gente poder observar. Então, se a própria respiração, se ela traz esse benefício, se em seguida você se sente mais aliviado. Eu acho que você pode... Primeira vez que segurei o ar antes de soltar, foi diferente. Então experimenta. Primeiro observa a tua respiração normal, porque a gente tem uma respiração automática e a gente nem se dá conta, né? Passa a vida respirando e vindo. E essa respiração tá ok. Agora, registra aí essa primeira respiração e fazendo essa que eu ensinei de segurar, exalar, soltar, e me conta qual que é a diferença quando depois você puxa o ar e respira novamente. Vamos fazer junto? Para quem chegou agora também, é um bom exercício. A respiração fica pura e traz alívio, exatamente, Sidney. Então, quando a gente faz esse movimento, a gente nem se dá conta, começa a respirar com mais leveza. Nesse instante, a gente distribui um pouco o oxigênio e essa química vai acontecendo dentro da gente. Não é legal? Eu vou fazer daqui e eu gostaria que vocês fizessem daí. Então,
Eu observo a minha respiração, eu estou falando aqui com vocês, eu estou pensando para falar de ansiedade e eu percebo que a minha respiração está um pouco rápida. Provavelmente eu estou um pouco ansiosa, mas é aquela ansiedade de poder passar a minha mensagem. Gostou, Kátia? É isso. Então, eu estou percebendo a minha respiração um pouquinho acelerada, tá bom? Então, vamos fazer agora todo mundo junto, ó. Vamos fazer em 4 tempos, cada um no seu tempo. A gente vai puxar o ar o máximo que puder. A gente vai segurar, cada um no seu tempo. Depois a gente vai soltar, como se fosse uma bexiga. E vamos ficar um pouquinho nesse vazio, até o ar vir de novo. E aí respira-se normal, tá legal? Então vamos lá. E eu quero que vocês me contem como foi isso. Então primeiro puxa todo o ar. Solta. Fica no vazio. E respira. Fizeram? Eu observei que eu fiquei muito tempo segurando. E soltei com força. E fiquei pouco tempo no vazio. Isso coloca um desequilíbrio para mim. Então, a gente também vai observando esse ritmo. Só que quando eu respirei novamente, parece que abriu uma portinha no peito, né? Faz um clock aqui dentro. Porque liberou um pouco mais aqui na minha caixa torácica a musculatura para que eu possa ter essa respiração fluindo melhor. Então, esse exercício é parecido com a apneia que a gente faz, né? Então, é um recurso. Vocês fizeram, observem cada um a sensação. Como se a gente disse, que parece que a respiração está mais pura e deu um alívio. Kátia fez de novo. Olha, isso abre e abre mesmo. Então, esse é um exercício que você pode estar fazendo 2, 3 vezes por dia. 3 vezes. Aqui eu fiz uma para a gente estar acompanhando, né? Mas é bacana se você se dar um pouco de tempo. Gente, para pensar. Quanto tempo do dia você para se dedicar para você mesma, para você mesmo? Quantos minutos? Ah, não dá tempo. Ah, porque eu tenho que acordar, porque eu tenho que levar a criança, porque eu tenho que correr, tenho que ir para o trabalho, porque tem que chegar a tal hora, e tem reunião, e tem cliente, sempre tem algo. Claro, mas se a gente estiver sendo movido o tempo todo por esse tem, não dá tempo, né? O comentário da Kátia, dá para sentir o corpo inteiro vivo. Não tem tempo mínimo de segurar a respiração, Kátia. O que é legal é você observando o teu tempo. Então, vamos pensar numa coisa. O que é a respiração? Então, quando eu respiro, eu inspiro e expiro. Esse é um milagre que está acontecendo o tempo todo, desde o meu primeiro sopro de vida, não é? Só que lá, quando eu nasci, eu puxei toda essa respiração e me pus a chorar para abrir os brônquios, porque veio forte. Eu estava acostumada com outro elemento, a gente estava acostumado com a barriga da mãe, com o elemento água, a gente estava lá nadando. Quando a gente saiu da barriga da mãe, veio esse sopro de vida que expandiu o pulmão. E no mínimo, a gente ali, bebezinho, sentiu o choque. Super hiperventilou, não é? E assim a gente começou essa jornada. Com o tempo, a gente foi esquecendo com a vida, foi crescendo com as situações, com o meio. Então a gente foi esquecendo essa respiração plena.
Hoje somos adultos e a gente está aqui. A gente foi esquecendo, 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 esquecendo e ficamos no mental, ficamos no racional, esquecemos completamente. Então, o ar que a gente respira é a própria vida entrando em nosso organismo. Ela entra como oxigênio e sai como gás carbônico. Então ela entra e quando o oxigênio entra acontece uma outra mágica, um outro milagre. O oxigênio leva vida nova a todas as nossas células. Então, para pensar, gente, é um milagre que acontece o tempo todo e a gente não se dá conta. Inspiro. Expiro. Então, retomar aquela memória que a gente teve ao nascer, que a gente teve livremente, da respiração plena quando criança. Fazendo esse exercício, eu posso fazer de manhã, tirar um tempinho, antes de sair correndo da cama, você pode fazer 3 vezes. E durante o dia, você vai se lembrar dessa respiração mais profunda. Eu sei que tem gente que precisa se lembrar de tomar água, né? Mas a gente pode acrescentar e respirar e lembrar de respirar. Tem um paciente que ele tem no relógio dele um alerta de respire a cada hora. Porque é executivo, porque corre, porque tá sempre tendo que, pi, 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 pi. Respira profundamente, inala vida nova, inala oxigênio para todas as tuas células. Solta. Nesse movimento, o corpo traz o registro e busca mais respiração. Então seria bacana fazer de manhã 3 vezes, de tarde 3 vezes, e quando você chega da rua, pronto para relaxar, 3 vezes também. A prática de um exercício vai deixando um registro, vai deixando uma memória e vai te reconectando com esse padrão novo. Lembrando que todo padrão, ele precisa de, todo novo hábito precisa de 21 dias para se estabelecer como novo. E aí, uma hora, sem perceber, você está lá no teu dia e se pega puxando, porque a gente começa a ter mais necessidade de oxigenar, tá? Agora, a pergunta, né? Quanto tempo precisa segurar a respiração? Então você começa a fazer uma avaliação que vai despertar mais a tua percepção, a tua consciência. Você inspira, segura mais do que suporta, e quando você solta, você deixa ir embora tudo, porque você está soltando já é gás carbônico, é uma energia que você não precisa mais. E quando fica no vazio, isso é bom, você fica num tempo também suportável. E quando vem a respiração, você puxa gostosamente o ar e a forma como a gente inspira e expira, está falando, contando pra gente a forma como a gente está absorvendo a vida, deixando embora coisas que a gente não precisa mais, ficando um pouco no vazio para outras situações, para outras emoções. Então, na verdade, observar a própria respiração vai contar muito sobre você, sobre como você administra as tuas emoções. A própria respiração. Tem uma coisa interessante. As pessoas que sentem, reclamam de falta de ar, bronquite, sempre a queixa é essa, não tenho ar, não entra mais ar. Né? É o oposto, gente. Essa pessoa tá com tanto ar, tanto, inspirou, 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 e solta tão pouco que ela desenvolve um processo de está me faltando o ar, quando na verdade está faltando espaço para entrar mais ar. Ela está liberando pouco perto do que ela está inspirando. Então, a primeira coisa que é legal fazer para uma pessoa que tem essa decorrência de falta de ar, essa queixa, é ensiná-la a respirar. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer.
É óbvio, quando a pessoa está com aquela sensação de que falta o ar, não fica cheio, alguém já teve essa sensação de sufocamento. Então é legal dizer, solta. Por isso que tem alguns exercícios da própria bexiga, né? Até coloquei no story. Esse movimento é para liberar o ar, para liberar a saída. Então, se você consegue liberar o ar, você vai conseguir inspirar melhor. E aí passa o mal-estar, passa aquela sensação de sufocamento. O que eu entendo é, tá sufocado porque tá guardando demais. E aí é bacana a gente pensar. Oi, Maite, seja bem-vinda. Tô aqui falando de respiração como recurso para a ansiedade. E tô nesse momento dizendo assim, o quanto o sufocamento, o quanto a gente segura, na verdade, e solta menos do que inspirou. E que dá para fazer uma analogia com a vida, não é? Observa essa respiração. Se a pessoa está com sufocamento, se ela está com falta de ar, pergunte a ela se ela libera as emoções, se ela consegue deixar ir, se ela consegue encontrar esse alívio. Essa é uma percepção. E aí a gente começa a construir, gente, a consciência corporal. Quer dizer, a consciência de quem eu sou. Como é que está funcionando o meu corpo? Como é que pode estar tudo bem se eu estou sufocada? Já viram isso? Como é que você está? Tô bem, tô aqui com a minha falta de ar, mas eu tô bem. Não tá bem, tá com sufoco, tá guardando, tá segurando demais. Precisa aprender a respirar. Então, faz sentido a minha pergunta quando eu digo no consultório, você está respirando? Ou respira nisso? Né? Respira nessa questão, ou seja, dê espaço. Deixa eu ver um comentário. Que as minhas técnicas de respiração ajudam muito, ajudam mesmo, obrigada. É por isso que eu estou fazendo esse trabalho, para a gente poder divulgar, levar mais consciência para as pessoas, porque eu vejo assim, o espanto das pessoas quando eu pergunto se está tendo uma respiração é tão grande, está faltando esse conhecimento, né, gente? Está faltando a conscientização, como eu funciono. Então, se eu estou sufocada, estou guardando demais, estou guardando, não é só o ar, é tudo que vem com ele, sensações, emoções, coisas que não estão bem. E aí a gente vai tentando resolver na cabeça aquilo que está aqui no peito. Então, aprender a olhar para essa respiração, para encontrar essa plenitude que vai colocando a gente em mais paz. Então, eu volto a falar da ansiedade. Ansiedade é um medo que não foi lidado. Ele vira ansiedade. Então, algo tem que correr. Ansiedade, eu estou ali na frente, eu não estou aqui hoje, eu estou no futuro. Então, acompanha com esse medo que vai perdendo o limite, vai tomando uma outra proporção. E aí cria-se os sintomas. E os sintomas fazem com que o medo tenha uma lente de aumento, que ele fique muito maior, e a gente perde, vai indo em graus, assim, que a pessoa de fato vai perdendo os dados de realidade. Um exemplo, o medo ele vai tomando um outro caminho que leva para uma visão de fantasia, no sentido de estou com medo do terremoto que pode acontecer em São Paulo. Perdeu a realidade, né, gente? Pode acontecer de tudo, mas São Paulo não está dentro da placa tectônica, o Brasil não está. Então, não tem por que eu ficar com essa preocupação. Percebe? Então, o medo ele vai crescendo, ele vai ampliando, vai pondo uma lente aonde a fantasia e a realidade se misturam. Quanto mais a ansiedade vai se envolvendo, menos eu vou respirar, mais o meu corpo vai respondendo quimicamente, mais sintomas eu vou ter. Pum, medo de morrer. Ai, uma sensação horrível. Medo, as fobias, né? Agora a fobia, que é o medo de muita gente, medo de ficar no meio da multidão, porque ali me dá pânico, claustrofobia, o medo de ficar fechada. Por quê? Vamos respirar. Vamos abrir um pouco esse lugar para poder
relaxar um pouco, para aprender a relaxar um pouco. Então a pergunta é: quantos minutos por dia você se dá de oportunidade para relaxar um pouco? Que seja fazer essa respiração. Inspira, segura, exala, fica um pouco no vazio e deixa a respiração voltar. Isso vai... está tendo um comentário aqui da Elaine, bem-vinda Elaine, dizendo bem eu. Mas isso é muito comum, viu, Elaine? Então, assim, vamos começar com esse exercício básico para respirar, para alinhar. É um jeito de dar um tempo, porque a gente também tem uma química funcionando no nosso organismo. A gente precisa do oxigênio. Na inspiração, novas moléculas de oxigênio vão irrigar de vida nova todas as minhas células. E nessa alquimia, o oxigênio já virou gás carbônico, então eu deixo ir. Tudo. Então a gente deixa sair. E para ter espaço para entrar mais. Isso me chama muita atenção, gente. Eu conheço pessoas que meditam e meditam há muitos anos e não tem uma respiração plena. Então, faltou ali o primeiro passo, que é resgatar a respiração, observar a respiração como ela acontece no teu organismo. Então, para um pode ser diferente do outro nesse lugar de inspiro. Tem gente que solta mais do que devia e aí sente também um mal-estar. A gente tem que encontrar o equilíbrio. Então, no esporte eu vejo isso, natação eu vejo isso, que eu vejo as pessoas ali batendo o braço, né? E não sai do lugar, porque está pondo uma força mecânica, mas não está fluindo com a respiração. Respiração foi o primeiro sopro de vida que a gente teve e precisamos resgatar aquela sensação lá enquanto bebê, porque a nossa plenitude está lá. Então, se a gente começa com um pequeno exercício, a gente consegue ir alongando e aí você vai perceber que durante o dia dá aquela respirada. Vai se formando um novo hábito e você vai poder lembrar tua parte superior, a tua parte mais sábia, vai te colocando nesse lugar do resgate da plenitude. Remédio, volta a dizer, obviamente tem que ter acompanhamento de médico, tem que ter um outro tipo de acompanhamento se os casos se agravarem, mas experimenta a respiração como um retorno à paz que a gente tanto busca, não é? Então, eu inspiro. Nesse momento, a gente dá um tempo para estabilizar. E quando eu volto, coisas já se amenizaram. Porque eu volto. A ansiedade, a gente está lá na frente. A gente está lá no amanhã, como é que vai ser? Estou correndo lá amanhã, preocupado. Então, se o carro vai ter combustível. Hoje, aqui e agora, nesse horário, eu estou aqui na live, eu estou falando com as pessoas, eu estou pondo a minha energia aqui para vocês. Então é aqui agora que eu tenho que estar. Ok? Ansiedade é excesso de futuro. A depressão é excesso de passado. E a gente tem que estar aqui agora nesse momento. Hoje. Então hoje aqui eu respiro com a vida que tem em mim. Se eu estiver me conectando, se eu estiver buscando o equilíbrio, eu vou chegar amanhã e simplesmente eu vou parar no posto e vou abastecer meu carro para poder ir para o trabalho. E vou ficar surpresa porque o que poderia ser um grande problema, reduzir a minha lente, e foi algo muito tranquilo de ser resolvido. E tudo é assim. Então, começa com essa respiração, começa a treinar várias vezes ao dia, lembrando só de inspirar e soltar. Faz 3 vezes de manhã, 3 vezes à tarde, 3 vezes à noite essa respiração. E me conta, se quiser, me chama lá no direct,
coloca um pouquinho. Eu fiz essa semana também uma enquete sobre ansiedade e observei que 80% das pessoas responderam que sim, são ansiosas. Lembrando do que eu disse lá no começo, o Brasil está em primeiro do mundo em nível de ansiedade. Não é legal, né? Então, vamos aprender a respirar e vamos ensinar as pessoas que estão ao nosso lado a respirar, porque a gente tem o direito de respirar pela vida, de deixar a vida entrar, de fluir com o que a gente tem agora, e assim a gente vai deixando que todas as coisas aconteçam no seu tempo, no seu momento, ok? Então, conta pra mim. Como eu disse, esse trabalho, depois eu passo também, passo para o YouTube, e a gente, se você gostou, compartilha para outras pessoas. Se quiserem fazer perguntas, estou super aberta, eu acho que isso enriquece muito o trabalho, isso vai me motivando. Tenho recebido informações de pessoas que estão recebendo ajuda, e para mim isso é muito gratificante, poder dividir, ter esse canal para dividir conhecimento com as pessoas. Quem sabe eu falando com você, você fala com aquela vizinha, com aquela amiga da academia, e não sabemos, mas isso pode mudar tudo, pode mudar uma vida, né? Vamos lá. Eu fecho aqui hoje pensando numa frase belíssima de São Francisco de Assis, em que ele disse assim: comece pelo necessário, depois faça possível, e quando você menos perceber, estará fazendo o impossível. E é assim. Espero que todos vocês respirem. Eu que agradeço imensamente a participação de todos vocês aqui. Isso é muito motivador, isso me faz querer mais e mais e mais. Então a gente volta. E me ajuda também, gente. Pede o tema lá. Eu estou seguindo bastante o caminho da consciência corporal, com o autoconhecimento, com os recursos e as técnicas que a gente tem. Aos pouquinhos eu vou passando mais. Mas é legal se você puder pedir um tema. O que você gostaria? O que a gente pode trazer aqui? Obrigada pelo carinho todo que está chegando até mim. Eu estou aberta para isso. Outro dia me disseram: Rita, fala um pouco sobre menopausa. Eu acho bacana, porque é bravo, né, mulherada? Então, assim, vamos falar. Mas eu queria que você me chama lá, deixa um recadinho. Rita, ó, pensei nisso. Isso ajuda bastante. E aí a gente entra aqui para entrar nessa corrente do bem, levando conhecimento para as pessoas, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Um super beijo a todos de coração. Até mais.